Olá, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está aqui agora e que não pode estar, mas poderá assistir depois, bem-vindos também. Segunda live do ano, sobre uns temas bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Já agora no mês de janeiro, né? Nós temos algumas coisas sucedendo. Vou colocar o gráfico aqui para ficar mais fácil a compreensão. Peraí, alguma coisa aqui acontecendo. Só um minutinho. Compartilhando. Ok. Então, este é o mapa Makara Sankranti, que é a primeira mudança do Sol no ano. Quando inicia o ano, a primeira mudança do Sol é no dia 14 de janeiro, quando ele deixa para trás o signo sideral de Sagitário, ou a constelação do Sagitário, e começa a sua jornada no signo sideral Capricórnio, ou a constelação de Capricórnio. Uma astrologia védica, ela é uma ciência proveniente dos Vedas. A maior parte das nomenclaturas são em sânscrito, e o nome de Sagitário, desta constelação, é Dhanu. Dhanu, D-H-A-N-U. Dhanu é traduzido como arco e flecha. E ah, também é o mesmo nome para o arqueiro. Tanto o arqueiro quanto o que ele manuseia recebe o mesmo nome, Dhanu. Porque na arte de lançar flechas, né, é necessário que o arqueiro se torne um com suas armas, né? O arco e as flechas. Ele precisa se tornar um só com esse aparato, não ter diferença. Se ele separa, né, algo do outro, ele perde sua precisão. Então, a constelação do Sagitário ela está relacionada ao sentido da precisão e, por isso, da orientação pelos caminhos, pelos percursos, né? Então, o Sagitário é uma constelação que desbrava novas possibilidades, desbrava novos caminhos, novos territórios. Então, nós tivemos agora, durante a passagem de Sol em Sagitário, um alinhamento com o Sol de alguns planetas, tais como Mercúrio, Vênus e Marte. E tivemos, inclusive, no dia 4 de janeiro, o 4 para 5, um Graha Yuddha. Até mencionei disso na live sobre a lua cheia que eu dei, sobre o Graha Yuddha, que significa guerra planetária.
Então, quando Marte e Vênus ficam tão alinhados, tão conjuntos um ao outro, a menos de 1 grau de distância um do outro, ou qualquer outro planeta, tá? Se fosse com Júpiter, se fosse com Mercúrio, se fosse com Saturno, se fosse com a Lua, né? O Graha Yuddha basta 2 planetas, às vezes, raramente, pode ocorrer até mais do que 2, mas é raro. E também essa conjunção a menos de 1 grau também não é assim algo muito constante, não. Né? Mas quando acontece um Graha Yuddha para valer, guerra ocorre também. Tá? Guerras acontecem, porque o que ocorre é uma guerra planetária entre 2 planetas lutando para quem fica mais evidente que o outro. Né? Então, ocorre uma luta, uma disputa entre os 2 planetas. Então, a palavra Yuddha, Yuddha, significa guerra. E Graha, planeta. Então, a guerra planetária. Quando ocorre uma guerra planetária lá no alto, no espaço sideral, uma guerra ocorre aqui embaixo também, no nosso planeta. Porque esse sistema planetário, esse sistema solar, ele é uma dimensão, mesmo que estejam milhares de quilômetros de distância, um planeta do outro, mas a partir de uma outra perspectiva universal, eles estão dentro de um único sistema, uma única dimensão que é a deste Sol. Então, o que acontece lá reflete aqui, tá? Nós tivemos em 2022 ou 23 um Graha Yuddha também em Sagitário, e deu início à invasão da Ucrânia, que é a guerra, né? Ucrânia se defendendo da invasão da Rússia. Eu até expliquei que aquele Graha Yuddha que ocorreu foi no Nakshatra Uttarashada, e por isso que o Uttarashada é o Nakshatra que cuida das fronteiras. E ali foi uma invasão de fronteiras, né? Fronteiras terrenas. Já esse agora, que combinou com a invasão da Venezuela, foi um Graha Yuddha de Marte e Vênus em Sagitário, porém no Nakshatra Purva Ashada. E aí esse Nakshatra Purva Ashada também está ligado às águas. Por isso que a invasão foi por mar, né? Porque Purva Ashada é um Nakshatra regido por uma divindade conhecida como a Senhora das Águas. Então, Graha Yuddhas podem acontecer em diferentes momentos, com diferentes planetas, e de acordo com a natureza dos planetas, a gente consegue identificar que tipo de guerra planetária e de guerra no planeta Terra tende a acontecer. Como é uma conjunção entre Marte e Vênus, né? Então, Marte ele tem esse princípio mesmo bélico, né? Aí fica mais forte, claro, porque Marte é o planeta da guerra, enquanto que Vênus é o planeta da paz. Então é a guerra que vem e termina, rouba a paz daqueles que estão vivendo suas vidas, né? Tudo pode ter seu propósito, seja no alto, seja aqui embaixo, mas que essas combinações planetárias são observadas há milênios e
todos os escritos antigos sobre essas situações planetárias são válidos até hoje e sempre será válido, né? Porque as combinações planetárias elas não falham. Bom, e agora nós vamos ter esse avanço do Sol para Capricórnio, dia 14 de janeiro. Esse dia é um dia considerado consagrado, que tem toda uma história, né, que é contada, que é o dia que o Sol inicia sua jornada pela constelação do Capricórnio. A palavra Capricórnio, né, que deve vir lá do grego, significa capri, cabra. É uma cabra ou um bode, de acordo com o zodíaco que foi adaptado na Grécia, né? Então, o que se avista é uma cabra ou um bode. Agora, o nome de Capricórnio em sânscrito é Makara. Makara, por isso que se fala Makara Sankranti, que é o dia que o Sol chega em Makara, que é o nome sânscrito de Capricórnio, da constelação de Capricórnio. Só que a palavra Makara não significa cabra, significa crocodilo. É um crocodilo. Mas também outras iconografias para Makara, em vez de ser um crocodilo, pode ser um dragão, exalando fumaça, ou então labaredas, né? Ou crocodilo. O crocodilo é mais conhecido. A imagem do dragão ela é muito antiga, muito, muito antiga. O do crocodilo é mais conhecido. Até porque o crocodilo ele é um Vahana. Vahana são os animais que transportam os deuses. Por exemplo, Shiva é transportado por Nandi, que é um touro, né? Durga por um tigre ou um leão. Saraswati por um cisne ou por um pavão também, Saraswati. Assim como Kartikeya é um pavão, né? Então, todos os deuses, Indra é um elefante, então todos os deuses têm traz a presença do animal e a importância do animal, né? Como seus transportadores. Vahana significa transporte, veículo. Então, a potência daquela divindade é veiculada através daquele animal, né? Então, temos Vishnu, que monta numa águia, certo? Então, cada um tem o seu. Shani, Saturno, é um corvo, né? Então, no caso aqui, Makara é o Vahana de Varuna. Quem é Varuna? Varuna é a potência, né, criadora, preservadora dos oceanos. Então, no caso, é um crocodilo, né, que reside em águas marítimas, um monstro marinho, alguma coisa assim. Então, tem Varuna. Varuna é uma divindade importante, muito homenageada nos primeiros Vedas, normalmente junto com seu aliado chamado Mitra, né? Mitra Deva e Varuna Deva. E, no caso de o crocodilo, também é o Vahana de
Ganga, que é a deusa que governa as águas do rio Ganges. Então, se vê essa imagem de Ganga descendo, né, pelas forças das correntezas do rio Ganges, são muito fortes, muito fortes. Ela descendo, montada num crocodilo, como se estivesse montada numa prancha de surf, só que é um crocodilo. Então, o dia que o Sol chega em Capricórnio, é o dia que o Sol chega nesta constelação Mácara, que é o crocodilo. E aí, por isso, é um dia de celebração. 14 de janeiro, todos os anos, o Sol, aqui a gente vê, inclusive, o horário que eu posso trocar aqui para Brasília, para ver se altera o horário. Acredito que não, porque o fuso é o mesmo, para ficar uma coisa mais centrada. Então, às 12h09, o Sol colocando seu pezinho na constelação do Capricórnio, onde ele faz sua trajetória ao longo de 30 dias. E esse dia, então, é um dia consagrado, um dia celebrado, correm festivais, especialmente por onde o Ganges passa, né? Tem muitas celebrações ao longo do dia, até o final do dia, dedicadas, porque se considera que esse é um dia que também tem uns dias no ano que se considera que Ganga veio para a Terra, né? Então, também se diz que esse dia foi o dia que ela veio para a Terra. Só que a Ganga tem mais de uma vez que ela tenta chegar à Terra, né? Ela chegou, foi impedida, depois foi liberada, então tem umas histórias assim sobre ela. Mas eles comemoram por conta disso, porque é o veículo de Ganga. E também existe a história de que o Sol, ao chegar em Capricórnio, ao chegar na constelação Mácara, ele termina por visitar a residência de Saturno, já que Saturno é regente de Capricórnio. Nós chamamos Saturno de Shani, que significa vagaroso. Shanideva, o deus vagaroso. Ou Shanashtarya, é o nome de Saturno. Então, quando o Sol decide visitar a residência de Saturno, é como se ele, todos os anos, buscasse fazer as pazes com Saturno, que é seu filho. Então, a história conta que Saturno é filho de Súria, o deus do Sol. Ele é filho da união de Súria com Chaya, que é o crepúsculo. Então, quando o Sol se junta, se une ao crepúsculo, ao pôr do Sol, né? Aquele lugar do pôr do Sol, quando o Sol chega ali, ele se une a Chaya. Chaya significa sombra, porque a partir daí inicia a noite, né? É diferente do Sol surgindo no amanhecer, que aí inicia o dia, mas quando o Sol se põe no entardecer, aí dá a vez para a noite. Então, ali, a deusa que rege esse momento, não é o lugar, o momento do pôr do sol se chama Chaya, é Chaya. Chaya, e a palavra Chaya também significa sombra, também significa sombra. Então, ao se unir a Chaya, o Sol, dessa união nasce Saturno. Aí a gente vai entender algumas questões astrológicas, porque a Libra
é a constelação que também se refere ao pôr do sol. Não sei se vocês sabiam disso. Assim como Áries, que se chama Mesha em sânscrito, ela está correlacionada ao nascer do sol. Por isso que o sol em Áries tem exaltação, e Libra ao pôr do sol. Por isso Saturno em Libra tem exaltação. E o oposto acontece, né? Em Áries, Mexa, o Saturno tem queda, e em Libra o Sol tem queda. Então, e outro fator também é que Saturno ele adquire de Kibala força direcional quando no mapa de uma pessoa ele está na sétima casa. Porque a sétima casa é a oposta à primeira casa, sendo a primeira casa a casa do ascendente, que corresponde, né, simbolicamente também ao nascer do Sol, porque é a direção leste, onde fica a primeira casa, o ascendente é a direção leste, e leste é onde o Sol nasce. E oeste, que é onde o Sol se põe, também chamado de descendente, é a sétima casa, a casa oposta a 1. Então, também, Saturno, aí tem Dikbala, tem força direcional. Então, com essas correlações, né, esse relacionamento que os planetas têm com os signos e as casas, né? Então, ocorre, então, nesse dia de Makara Sankranti, essa busca de Súria adentrar o território de Saturno, ou Makara, para, com isso, fazer as pazes com seu filho, Saturno, que é o regente de Capricórnio. Por que fazer as pazes? Porque a Chaya também significa, tipo, reflexo, ou a sombra, né? Ou a sombra, e não a. Ela é o reflexo e não é o original, né? Tem a cópia e tem a original, né? Então, a original se chama Sangna. Sangna. Sangna é o nome dela. Sajna. Então, ela é a original. E ela é a que rege o momento do sol nascer. Então, a história conta que Sandhya, ela é filha de Vishvakarma, que é o arquiteto dos deuses. Por isso, a arquitetura védica e os arquitetos védicos e o estudo, né, a ciência do Vastu Shastra, que é a arquitetura védica, sempre se retrata a Vishvakarma, assim como todo estudante se retrata a deusa Saraswati, para que ela ofereça bênçãos para os seus estudos, possa trazer clareza mental, possa trazer entendimento, né? Possa abençoar o intelecto, buddhi, do estudante. Do mesmo modo, o arquiteto védico ele se refere a Vishvakarma como aquele que o abençoe nas suas atividades como arquiteto, nos cálculos, na matemática, na perspectiva, na beleza, na harmonia com o lugar como um todo, né? Que não seja algo que venha violentar uma paisagem, que às vezes a gente vê isso, né? Mas que seja algo que seja integrado ao redor. E aí tem o estudo das direções, os regentes das direções, é um estudo muito belo, né? Eu trabalho com Vastu Shastra, de vez em quando eu estou aí atendendo algum cliente que precisa desse trabalho de como construir ou como remodelar e fazer uma reforma que esteja de acordo com o Vastu. Então, do mesmo modo, Vishvakarma. Vishvakarma é pai de Sanguiá. E aí, Vishvakarma faz esse arranjo de casamento entre ela e o Sol. Então, ela, na união com o Sol, ela tem alguns filhos. Ela tem Manu, que é o primeiro ser humano. Ela tem também os gêmeos Yama e Yami. Yama é
é o deus da justiça, também conhecido como Dharma, outro nome de Yamaraj é Dharmaraj, com sua irmã gêmea Yami, que é a que preside o rio, outro rio sagrado, talvez não tão conhecido mundialmente como o rio Ganges, mas existe, todos os rios na Índia são considerados sagrados. Aliás, os Vedas dizem que todos os rios, não depende que se sejam só no território indiano, todos os rios são sagrados, né? Porque eles garantem a vida, os rios, as águas que não são salgadas, né? Elas garantem a vida, então todos os rios são sagrados. E aí, no caso, o rio Yamuna é o rio que Yami governa. É um rio de águas escuras. Quem já esteve na Índia, principalmente se esteve no Taj Mahal, é o rio que passa ao lado do Taj Mahal, é o rio Yamuna. Esse rio ele é muito importante porque Krishna, na sua infância e adolescência, esse era o rio que ele brincava, que ele nadava, que ele brincava com seus amiguinhos gopas e com suas amiguinhas gopis, né? Então, o rio de Yamuna é um rio de grande importância espiritual. No caso, então, Sanguiá teve esses 3 filhos, só que ela começou a perceber que o sol, a luz do sol era excessiva, porque a luz na hora do amanhecer do sol, a luz do sol na hora do amanhecer, ela é mais suave, né? Ela é mais suave, ela não... Mas o sol do meio-dia, principalmente quem está no Rio de Janeiro, o sol do meio-dia é de ferver. Na Índia, quando no verão, o sol também chega a 50 graus. Peguei 50 graus na Índia. É calor mesmo, né? Você vê as fumaças saindo das coisas, assim, dos metais, das ruas, né, das calçadas. É muito quente. Então, ela sentiu o sol muito quente, com luz muito intensa. Então, ela escapa, mas ela teve um insight antes de escapar, deixar no lugar dela uma cópia. E essa cópia é Chaya, que é o entardecer, que é para onde o sol vai no final do dia. Só que a história conta que Surya não se deu conta. Ele pensou que Chaya era a mesma. E por isso veio o filho Saturno, Shanideva. Quando ele se dá conta de que não é a mesma, tem uma hora que ele percebe. Então ele resolve correr atrás da original. E atrás da original. Então, o que acontece com isso? Quando ele dá as costas, o Sol, para buscar a original, significa que iniciou uma grande noite. E nesta grande noite, ali ficaram Chaya e Shanideva, né? Assim, desamparados, né? E por isso, Shanideva, ele se remete ao, como se estivesse indo tentar ver onde o pai foi, ele se remete a uma parte muito distante do sistema solar, por isso ele é o planeta, né? Ele é visível ao olho nu, mas é o mais difícil de reconhecer mesmo ao olho nu, né? Ele é difícil de ser detectado. A gente consegue identificar Saturno no céu normalmente quando ele está alinhado com algum outro planeta, ou com a Lua, por exemplo. Aí a gente, porque a gente sabe que a Lua e Saturno estão em conjunção, então aquela estrelinha ali, meio fosquinha, brilhando, né? Não pisca, né? Planetas não piscam, né? Só estrelas que piscam. Mas planetas parecem para nós estrelas. A diferença é que planetas são estrelas que não piscam. Então, é aquele ali, meio apagadinho, é Saturno. Então, por isso que toda vez que o Sol chega em Capricórnio, todo ano, né, cada 12 meses ele faz isso, ele então vem buscar essa reconciliação com Saturno. Então, por isso é um mês importante, né, para todos, claro, porque todo mundo tem Saturno em algum lugar no mapa,
Saturno também está transitando em algum outro lugar no mapa, quando não é um retorno de Saturno, fora os outros trânsitos que Saturno pode fazer, tais como transitar pela quarta casa a partir da Lua, transitar pela Lua, signo anterior da Lua, posterior da Lua, que é o Sadesat, ou então na quarta casa a partir da Lua, ou na oitava casa a partir da Lua. E mesmo quando Saturno passa na casa 12 e na casa 1, que é o ascendente também, né? E fora outros trânsitos, Saturno passando pelo Marte natal, né? Pelo próprio Sol natal, se a pessoa tiver Sol em Capricórnio, ou qualquer casa que seja, a gente tem sempre Saturno promovendo alguma coisa de aprendizado, né? Porque Saturno é o planeta do karma, né? Então é o planeta do castigo? Não, Saturno é o planeta professor. Ele vem nos ensinar, só que ele vem nos ensinar de uma maneira um pouco mais rígida, um pouco mais dura, né? É, no sentido quase como se de um ultimato, né? Ou você corrige agora, enquanto eu estou aqui por 2 anos e pouco, nesse tratando desse tema aqui da sua vida, dependendo da casa que for, e só volto aqui novamente daqui a 30 anos. Então aproveita a oportunidade e se corrija aí, né? Então karma não é castigo, karma é uma oportunidade de autocorreção, né? E também de olhar certos assuntos da nossa vida com mais realismo, com menos fantasia, com menos idealismo, com mais realidade. Então, Mácara sangrante é também outro fator, né? Então, nós falamos da importância de Ganga, que é um rio de purificação kármica, você se banha nas águas do Ganges. O pessoal, quando vai à Índia, traz os vidrinhos com água de Ganges, né? Porque se diz que uma gotinha dessa numa vasilhame de água a água toda se torna água do Ganges. Uma gotinha que seja que se traga da Índia, do rio Ganges. Então, se banhar no rio Ganges, você lava a alma, literalmente. Não só dos assuntos atuais, da vida atual, como das vidas prévias, né? Então, é um banho de purificação, de cura. Então, esse dia é importante porque Jai Ganga. Também pela reconciliação do Sol com Shanideva. E também porque, considerado tradicionalmente, o dia que o Sol entra em Capricórnio, o mapa que é calculado para esse momento que ele chega em Capricórnio, é um mapa tradicionalmente dedicado à previsão dos próximos 12 meses a partir dali. Tá bom? Então, esse mapa aqui que vocês estão vendo é um mapa que traz uma previsão para o ano todo. No curso que foi dado em 1º de novembro, os astros em 2026, né? Foi um curso em 1º de novembro, mas voltado para o ano 2026. Se vocês quiserem estudar junto conosco, é só me avisar para pedir para mim que envie para vocês o link para poderem acessar. São 4 horas de aula, são, né, 2 aulas, 2 vídeos, cada um de 2 horas, sobre todo o ano 2026, tá? Os trânsitos, as previsões, os mapas, tudo. E também, outra opção é o e-book também, que está trazendo a previsão do mesmo modo. No e-book, você, assim como no curso, você tem o curso vídeo e tem o e-book, Os Astros em 2026, tá? Então, tem o curso em vídeo, Os Astros em 2026 em vídeo, 4 horas de aula. E tem o e-book, Os Astros em 2026. Aí você vai acompanhando com mês a mês, e tem também, cada mês, todos os trânsitos estão lá, todos os ecádases, todos os dias auspiciosos, os jayantis, as festividades, dias que a lua não está bem, né? Yogas também, dias que manifestam certos yogas planetários auspiciosos, datas auspiciosas, dias que são mais para recolhimento, lua nova, lua cheia, eclipses, né?
tudo ao longo dos 12 meses, janeiro até dezembro. Além disso, também você tem acesso nesse e-book, assim como no curso online, você tem acesso a, a previsões, tanto pela numerologia, quanto através do mapa Prashna para a passagem do ano, que Prashna também é uma outra forma de fazer previsão. Então, foi feito o mapa Prashna para a passagem do ano, do dia 31 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2026. Tem este mapa, tem o mapa da numerologia do ano, tem o mapa Makara Sankranti, tem também o mapa do primeiro eclipse do ano, que será dia 17 de fevereiro. Então, quem tiver interesse, vontade de aprender, de conhecer também mais a fundo a astrologia védica, de ter essa preciosidade que é poder ter o acompanhamento ao longo do ano, de todos os acontecimentos mês a mês. Então, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar também na descrição deste vídeo, no YouTube, eu vou deixar os links dos dois, tanto o curso online quanto do e-book, tá bom? Então, coisas vêm acontecendo, né? Desde o dia 3 de janeiro, vem acontecendo situações muito intensas no mundo, né? De alto grau de violência. Agora é o Irã, antes foi a Venezuela, e fora outras ameaças também. E não sei se vocês sabem, a Patagônia está pegando fogo nesse momento. Então, desde o dia 6, nós vemos, vou até mudar aqui para vocês verem, a Lua, ela não anda muito bem, tá? A Lua não vem andando muito bem desde o dia 6 de janeiro, quando ela iniciou o seu curso pela constelação sideral Leão, Sinha, em sânscrito, e formou conjunção com o nó do sul da Lua. Ok? No dia 3 e 4, no dia 4, 5, dias 4 e 5, ela estava em Câncer, mudou para Leão no dia 6, e depois no dia 8 saiu de Leão, foi para Virgem, depois saiu de Virgem, agora está em Libra, e logo vai entrar em Escorpião. Não sei se ela já está em Libra, eu vou verificar aqui se ainda está em Virgem ou se já está em Libra. Bom, o que interessa aqui para a gente é que durante todo esse período que a Lua passa por Leão, ela faz conjunção com Queto, ela não está recebendo aspecto de nenhum planeta, tá? Então, isso significa o quê? Que a partir desse momento, por ela estar aqui em Leão, não ter planeta antes dela, no caso em Câncer, nem depois dela, no caso em Virgem, e além disso não receber aspecto de planeta algum, inicia o que a gente chama de Kemadruma Yoga, que é a lua desamparada. Alguns chamam como a lua fora de curso. Nós chamamos Kemadruma, que é o desamparo lunar. Ela está sozinha, atravessando. Quando ela vai para a Virgem, ela recebe aspecto de Saturno, só que esse aspecto de Saturno não ajuda muito a Lua, até porque a Lua está minguante, então é uma druma de Lua minguante. Quando ela vem para Libra, ela também não recebe aspecto de ninguém e as casas anteriores também continuam vazias, tá? A anterior e posterior, quando ela está em Libra. Então, deixa eu passar aqui 2 dias para frente, que seria dia 8, para a gente ver aqui se ela já está em Virgem, tá vendo? Lua em Virgem, a 1 grau, dia 8 de janeiro, recebendo aspecto de Saturno, não tem planeta, Ketu não é considerado nessa contagem de Kemadruma Yoga, não tem planeta anterior a ela, nem junto com ela, nem posterior a ela, então é Kemadruma Yoga, e, e depois ela muda para Libra, então vamos colocar aqui dia 10, hoje é dia 12, né? Ela muda para Libra aqui, ela está saindo de Virgem no dia 10, ela muda de Virgem para Libra. Mais tarde, né? No dia, horário mais tarde. Ela vai para Libra no dia 10 para o dia 11. E aqui, hoje, que é dia 12, nós temos então Lua em Libra, totalmente. Continua em Queimadruma, até amanhã, dia 13, que é quando ela vai mudar para Escorpião. Quando ela muda para Escorpião, a Queimadruma termina.
porque tem vários planetas após ela, tá? Só que esses planetas, eles estão todos mudando. Eles estão todos mudando. O Sol, no dia 14, vai para Capricórnio. Vênus já foi para Capricórnio. Marte, logo a seguir do Sol, vai para Capricórnio também. E eu tenho a impressão que Mercúrio, do mesmo modo. Então, ela vai ficar ainda, provavelmente, pegando aí um pouco de queimadruma em Escorpião, que é o signo de queda da Lua, e a Lua está minguante. Então, assim, a gente está realmente atravessando uma fase muito obscura, tá? Lógico, coisas legais podem acontecer, o Wagner Moura ganha o Globo de Ouro, mas, em geral, é uma situação da Lua muito frágil, né? A Lua muito fraca. Até o dia que for a Lua nova, né? Que a partir de hoje ainda faltam 5 dias. Amanhã, dia 13 para 14, então, alguns já vão praticar o Ekadasi a partir de amanhã, outros só vão praticar o Ekadasi a partir de depois de amanhã, tá? Porque se hoje é da Chame, amanhã, em algum horário, a Lua começa o 11º dia dela, que é o Ekadasi. Mas é bem capaz de ser, da prática do Ekadasi ser mais forte no dia 14, porque o dia começa, o dia, né, amanhece com a Lua em Ekadasi Tithi, né, 11º dia da Lua minguante. Esse Ekadasi agora, que vai meio que juntar, vamos conferir aqui se é isso mesmo que eu estou pensando. Vamos colocar aqui dia 13, que é amanhã. A Lua já em Escorpião, a 1 grau. Ok? Vênus já foi para Capricórnio, Sol ainda não. Assim que o Sol for no dia 14, no mesmo dia, no dia seguinte, o Sol também está indo para Capricórnio. Mercúrio deve ir logo a seguir, porque ele é mais rápido do que Marte e Vênus. Então, ele deve estar indo para Capricórnio logo. E aí, esse mesmo alinhamento que nós estamos tendo aqui, né? Vocês viram no gráfico anterior, ele volta a se repetir em Capricórnio. Era em Sagitário, volta a se repetir em Capricórnio. Então, nós vamos ter de novo Sol com Marte, com Mercúrio e provavelmente a Lua envolvida em algum momento, porque nós vamos ter uma Lua nova, né? A partir do dia 13, 4 dias, 14, 15, 16, 17. A lua nova deve estar caindo dia 16 ou dia 17 de janeiro, um pouco depois do dia do Makara Sankranti. O que acontece? Enquanto estava em Sagitário, um pouquinho complicado, sim, o alinhamento que eu falo. Um pouquinho complicado, sim, por quê? Porque Saturno, ele, quando está em Peixe, ele aspecta Sagitário. Então, era um alinhamento sendo aspectado por Saturno, sendo aspectado por um planeta maléfico e acontecendo um Graha Yuddha em Sagitário, conforme eu falei para vocês no começo. Uma guerra planetária. Então, quando o alinhamento se move, o que é o alinhamento? Sol, Marte, Vênus, Mercúrio. Ele se move para Capricórnio, ele não recebe mais aspecto de Saturno. Porém, passa a ser regido por Saturno, né? Porque quando o Sol, ele, Makara Sankranti, passa para a constelação de Capricórnio, em 30 dias ele passa para a constelação de Aquário. E a constelação de Aquário também é regida por Saturno. Então, se a gente for pensar, né, nessa reconciliação do Sol com Saturno, na verdade leva 2 meses solares, né? Uma fase em Capricórnio, 30 dias em Capricórnio, 30 dias em Aquário. E esse alinhamento, ele também vai se mover junto para Aquário. E quando é que o Sol vai para Aquário? Ele vai para Aquário no dia 13 de fevereiro e fica até 14 de março. Esse é o período sideral do Sol em Aquário, tá? Sideral do Sol em Aquário. É exatamente isso. Pode conferir em qualquer observatório astronômico. Na astrologia védica nós temos, então, essas referências do sideralismo, né? Então, a partir do momento que esse alinhamento se muda para Capricórnio, a primeira coisa que acontece é um alinhamento também com Plutão.
E quando o alinhamento for para Aquário, então haverá um alinhamento com Rahu, do dia 13 de fevereiro a 14 de março. De 14 de março a 14 de abril, nós teremos, não talvez ou mais um alinhamento, não. O alinhamento é possível que já tenha se desfeito até lá. Mas teremos o Sol transcorrendo a constelação de Peixes, que onde está Saturno. Então, a partir do momento que o Sol se move para Capricórnio, ele passa 3 meses solares fazendo conjunção com planetas difíceis, tais como Plutão, depois com Urano, que é o nó do norte da Lua, depois com o próprio Saturno. E no meio disso, a partir do dia 13 de fevereiro até 14 de março, nós teremos 2 eclipses. Um que será já 17 de fevereiro, tá? Então, só para vocês saberem que não fiz esse cálculo exatamente para saber com toda certeza se haverá outro Graha Yuddha enquanto ele passa por Capricórnio, enquanto ele passa por, por Aquário, e quando ele passar por Peixe, é possível que haverá um Graha Yuddha entre o Sol e Saturno mesmo. Então, assim, mas não está para Peixe, né? Termina lá em Peixe. Só quando o Sol for para Áries, a partir de 14 de abril, que as coisas podem talvez ficar um pouco mais claras, um pouco mais lúcidas, mas nada garante, tá? Quando Saturno, por exemplo, quando o Sol, por exemplo, estiver em Touro, que é meados de maio para meados de junho, a passagem do Sol em Touro, ele vai se esbarrar no alinhamento com Urano. E Saturno está aspectando Touro, que é onde Urano está. Urano passa pela constelação do Touro, né? Isso é uma verdade, né? Isso é um fato. Urano não está em Gêmeos, Urano está passando pela constelação do Touro. Isso é uma realidade astronômica. Basta você usar um telescópio ou se informar melhor em sites de astronomia e saber por onde Urano anda. Ele não chegou ainda em Gêmeos, ele ainda deve chegar em Gêmeos daqui a uns 5 anos, provavelmente só. Nessa época que Urano for para Gêmeos, vai ter muito avanço. Então, eu também quero anunciar para vocês, falando de Urano, falando de Plutão, falando de Netuno, que nós vamos ter um curso agora, um curso de início de ano, a partir do dia 19 de janeiro, chamado Astrologia Védica, os planetas distantes e os assuntos mundiais do momento, né? Atualidade. Nós vamos ter um curso curto de 3 aulas sobre os posicionamentos desses 3 planetas nesse momento atual, dessa virada que o mundo está passando, tá? É muito importante, consideramos ser muito importante que as pessoas fiquem atentas a esses trânsitos, eles demoram muito a se repetir. No caso de Netuno, 150 anos, Urano, 84 anos, Plutão, 248 anos para se repetir um trânsito. Então, quando ele acontece de uma maneira única, mas também trazendo alguns vestígios do passado. Então, é sobre isso que nós vamos tratar nesse curso que começa dia 19. Será 3 segundas-feiras seguidas, tá? Às 20 horas. Vocês estão convidados. Só basta entrar em contato comigo para passar os detalhes, tá bom? Então, 17 de fevereiro, eclipse. Não sei se vocês estão acompanhando, hoje nossa live vai ser um pouquinho mais longa. Vocês estão acompanhando, mas desde o final de outubro, acho que foi 27 de outubro, que foi inclusive o dia que Marte foi para Escorpião, deu início uma jornada, uma caminhada de 20 monges nos Estados Unidos. Esses monges que são monges budistas Theravada, que não são tibetanos, tá? Eles são monges de Theravada. O budismo Theravada ele é muito forte na Tailândia, mas eles são de diferentes nacionalidades. Esses monges, eles costumam fazer esses percursos, fizeram de 112 dias na Índia e em outros lugares. Não sempre são os mesmos, né? Eles fazem uma rotatividade. Bem, mas os que estão agora nos Estados Unidos, que chegaram lá no final de outubro, são esses, eram 20, porém um foi atropelado na caminhada.
um carro esmagou a perna dele e ele teve a perna amputada. Agora ele não está mais acompanhando a caminhada, mas de vez em quando ele aparece na cadeira de rodas, né? Dependendo da cidade que eles estão. Começaram a caminhada por muito tempo sozinhos, mesmo estradas, lugares ermos, e de repente eles começaram a ficar conhecidos, principalmente por esse fato, desse acidente com o rapaz, com o monge jovem, e também com o fato deles terem um cachorrinho, um cão maravilhoso, que se juntou a eles livremente, por livre e espontânea vontade, esse cãozinho se reuniu a esses monges na Índia. Ele é um cãozinho indiano. E ele é uma beleza. Dá para perceber perfeitamente que o cãozinho é um monge. Ele é um monge budista. O que acontece com os budistas? Os budistas, eles praticam a ahimsa, né? A não violência. Então, eles estão fazendo essa caminhada em nome da paz. Começaram no Texas e pretendem chegar em Washington, D.C., acredito que diante da Casa Branca. Eles ainda estão em Colômbia, Carolina do Sul, South Carolina, então ainda falta um bocado. A previsão é que eles cheguem em Washington, D.C., no dia 16 de fevereiro, que é exatamente um dia antes do eclipse lunar, do eclipse solar anular, que vai acontecer. Esse é o primeiro eclipse do ano. Então, tanto no curso online quanto no e-book, eu falo sobre esse eclipse, tá? Este eclipse de dia 17 de fevereiro, posso adiantar algumas coisas para vocês, ele é um eclipse solar anular. O que quer dizer isso? É quando a sombra do eclipse esconde o Sol, mas não 100%. E aí fica um anel de fogo ao redor. Então, anular no sentido de anelar, né? Um anel de fogo. Ring fire, ou fire ring. Né? Então, nós vamos ter esse eclipse e ele não terá visibilidade no planeta inteiro. Ele é visto de dia e não terá visibilidade no planeta, menos no Polo Sul. No Polo Sul, da América do Sul, ok? Ele só terá visibilidade aí. Então, se vocês quiserem aprofundar mais esse tema, o e-book está disponível, eu trato mais sobre isso. Lógico, teremos mais adiante, nós vamos ter uma live sobre esse eclipse quando for mais perto, lá para o dia 14, 15 de fevereiro, nós estaremos nos encontrando para aprofundar esse tema do eclipse, mas ele vai acontecer desta forma, ok? Então, os eclipses, eles são anunciantes, eles anunciam temas, normalmente temas que, de algum modo, causam algum tipo de ameaça, tais como catástrofes naturais, que normalmente são através dos eclipses lunares, como catástrofes determinadas pelo homem, que normalmente é o eclipse solar, que anuncia. E normalmente também, pelo que eu tenho observado, estudo eclipses há 40 anos que eu estudo eclipses, que os acontecimentos já começam já, né, assim, aparelhando, mesmo antes do eclipse suceder. E, além disso, a frequência do eclipse, ela começa, na verdade, uma semana antes do eclipse. Então, se vai ser dia 17, dia 10 de fevereiro já começou. Tá? Depois nós vamos ter, 15 dias depois do dia 17, que vai ser já início de março, o eclipse lunar, e o efeito desse eclipse lunar ainda se estende por uma semana depois. Então, esse mês, né, esses 30 dias, uma semana antes, 15 dias entre um e outro, mais uma semana depois do eclipse lunar, tudo isso abrange a frequência de um eclipse. E mesmo assim, até é possível que os anúncios de um eclipse já sejam deflagrados antes mesmo do eclipse acontecer, ok?
Então, era isso também algo que eu queria falar para vocês. Então, o plano deles é estarem lá em Washington, D.C., no dia 16 de fevereiro, um dia antes do eclipse solar anular. Então, para concluir aqui o nosso encontro, né, eu gostaria de falar para vocês, até por conta da força do Makara Sankranti, que vai ser agora dia 14, e do Ekadasi, que nós vamos ter agora também no dia 14, vai ser o Makara Sankranti com Ekadasi, tá? E quem já quiser começar se preparando a partir de amanhã, não precisa ser de manhã cedo, não, já a partir assim, de tardinha, 15 horas, se já quiser começar a reduzir a alimentação, no dia 14 o dia inteiro, até o dia seguinte, normalmente lá entre 8 e 9 da manhã, que será dia 15, vamos fazer então a nossa proposta, né, de diminuir a alimentação e aumentar nossas práticas, nossa sadhana, nossas orações, nossas preces, nossos mantras, né, nossas práticas, nossos pujas, né, que eles possam ser intensificados em favor desse momento tão forte que nós estamos. Então, e também Ganga, né? Então, o pessoal que participou de Katyayani Vrata, que conhece aquela prática de trazer as águas sagradas para a água do banho, através do mantra que a gente recita, né? Então, vamos fazer também esses banhos, né? E também podemos fazer isso também na água que será bebida. A água que vai ser bebida, que possa ser servida para outras pessoas, na família, né? Essa água santificada pelos rios sagrados. Então, Ganga, né? Existe uma história que eu acho importante contar para vocês, mesmo que a gente leve um tempinho mais, que é de um avatar de Vishnu, chamado Vamana. Vamanadeva. Vamanadeva é descrito como um dos filhos da deusa Aditi. E a relação que nós fazemos na astronomia védica com a deusa Aditi, que ela é a própria Via Láctea. Porque Aditi, ela dá a luz aos sóis. Então, ela é a mãe dos sóis, todos os sóis, né? Que nós, não só esse, Surya. E ela é mãe de Vamanadeva, um avatar de Vishnu, que veio de uma maneira muito singela. Ele era um monge jovem, um menino, na verdade, monge, caminhante, peregrino. Ele era assim. É assim que descreve a história de Vamanadeva. Um menininho vestido de roupinhas açafroadas, decorados com rudrakshas. Pulseirinha de rudraksha, colarzinho de rudraksha, tornozelinha de rudraksha. Né? Ele é um mongezinho, renunciado. Ele tem numa mão uma sacolinha ou então um vasilhame, que ele carrega numa mão, e na outra mão ele tem um guarda-sol, guarda-chuva. E os pezinhos descalços. E ele, então, é um andarilho, é um peregrino. E aí, na sua peregrinação, ele acabou chegando no reino de Bali Maharaj. Isso é descrito no Bhagavad Purana e em outros Puranas também. Essa história é uma história antídoto, ela promove cura e ela também promove um despertar da nossa consciência. Quem é Bali Maharaj? Como é que ele é descrito nos Vedas, nos Puranas? Ele é um rei, um governante, que tinha seu reino, mas queria mais reinos. Ele não estava satisfeito com seu reino, que era um reino muito suntuoso, muito opulento, né? Ele era dono de um palácio, de muitos palácios, ele era o dono do pedaço, Bali Maharaj, e ele não estava satisfeito. Ele queria mais, ele queria também o território dos outros. Ele estava sempre de olho na riqueza dos outros, que os outros tinham que ele não tinha, que ele tinha que ter, que tudo era dele. Ele tinha, então, esse autoconceito. Se diz que
O conselheiro de Bali Maharaj era Shukracharya, que é a deidade que rege o planeta Vênus. Então, a gente tem que ver que Vênus ele é um planeta de riquezas também. Ele é um planeta da paz, do amor, da harmonia, né, dos acordos, da reconciliação, tem uma coisa, mas ele também é o planeta das riquezas. Vênus, principalmente as riquezas materiais. E aí, o Bali Maharaj não estava satisfeito só com os territórios que ele estava tomando conta de tudo, ele queria também os outros planetas para ele. Então, ele estava, assim, adentrando, né, a outros planos, outras órbitas. Com isso, chega Vamana Maharaj num momento especial. Que momento especial? No momento onde Bali Maharaj estaria, então, promovendo um grande Agnihotra, um grande cerimonial com fogo, de fogo, uma grande oferenda que iria propiciar, né, com interesses materiais, que iria propiciar a ele se tornar mais proprietário do que ele já era. Esse era o propósito do Agnihotra. E o Agnihotra ele não podia falhar. Ele tinha que ser na hora certa, com o público certo, com todos os ingredientes certos, tudo, né, com todos os mantras, os cantores dos mantras recitando os mantras uníssono perfeitamente, sem nenhum erro. E aí chega nessa hora Vamanadeva e interrompe, né? Por que ele interrompe? Na verdade, ele estava de passagem, ele ia seguir o caminho dele em frente. Mas porque Vamanadeva, ele chamava muita atenção. Ele tinha um brilho, uma luz, que ninguém, todos sentiam muito atraídos. Isto é Vishnu. Vishnu, ele é todo atrativo. O planeta Mercúrio, ele é chamado na astrologia védica de Buddha, só que com só um D, né? Buddha. E também de Vishnu. Então, Vishnu é descrito nos Puranas que ele vem também como Buddha, aí agora com 2D, Buddha Gautama. É também um avatar de Vishnu. Só que um avatar que vem trazer muito conhecimento, muitos ensinamentos, mas principalmente a prática de ahimsa, que é a não violência, cessar, né, a atitude violenta. Então, quando a gente vê esses monges andando, né, o rapaz sorrindo depois de ter perdido a perna, né, parte da perna, e os pés deles enfaixados, porque eles estão andando a pé, e ao mesmo tempo com um sorriso, uma flor para dar, um carinho, abraçando uma criança, abraçando um idoso, né? E todos derretidos, inclusive a polícia americana, todos oferecendo namaskar, quando não colocando a cabeça no chão, quando eles passam, ou se ajoelhando. Então, algo realmente incrível está acontecendo nesse momento. E eu considero que isso tem a ver com Júpiter em Gêmeos. Por quê? Porque Gêmeos é o signo regido por Mercúrio, que é Buda. E eles são budistas. Então, o Bali Maharaj, quando viu aquela criança brilhando, ele falou: Criança, venha cá. Quem é você? Aí ele foi até o rei, com a simplicidade de uma criança, e o rei começou a fazer perguntas: quem era ele, de onde eles vieram, qual era o nome dele, de onde ele veio, qual é o nome dele, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo ali, quem é seu pai, quem é sua mãe. E o menininho, avatar de Vishnu, Vamana, ele respondia as perguntas numa tranquilidade, só que ele respondia de uma maneira muito evasiva, né? Uma maneira bem geminiana, muito evasiva, assim, que, né? Respondia, mas não respondia. E aí o rei falou: Bom, eu vou iniciar um ritual, uma cerimônia agora muito importante, e eu vou aproveitar a oportunidade que você, que é um peregrino, uma pessoa santa, espiritual,
eu quero então te dar alguns presentes. O que você gostaria de receber? E o menino falou que não queria nada, absolutamente nada. Mas como não nada? Você tem ideia de com quem você está falando? Eu sou o dono do mundo. Eu sou o dono do mundo. Peço o que você quiser. O que você quiser. Posso te dar um planeta inteiro. O que você quiser, você me peça. E o menino disse que não queria nada, nada, absolutamente nada. Mas o rei insistiu, insistiu, e aí o menino cedeu. Então tá, então se você insiste em me dar alguma coisa, me dê apenas 3 passos meus de tudo que você tem. E o rei falou, ficou atônito, né? Como assim? 3 passos seus, absolutamente nada. Acho que você não tem ideia de tudo que eu possuo, tudo que eu sou dono. E o menino, bom, você me dá esses 3 passos, eu vou embora. Então o rei cedeu. E o menino deu os 3 passos. O primeiro passo que o menino deu cobriu a metade do universo. E o segundo passo cobriu a outra metade do universo. E não tinha onde dar o terceiro passo. E aí, essa é a lição que Bali Maharaj recebeu. Foi de quem é, de fato, quem é o verdadeiro dono do mundo, né? E aí, quando Vamana viu que não tinha onde colocar o seu terceiro passo, perguntou Bali, e aonde que eu dou o terceiro passo? Aí Bali falou para ele, você pode pisar sobre a minha cabeça, porque eu sou, na verdade, um grande tolo, um grande bobo. E aí, quando Vamana Deva colocou o pé dele, né? Ele abençoou ele ao colocar o pé sobre a cabeça de Bali. Ele abençoa Bali, mas também empurra Bali para as profundezas. Então, se diz que Bali Maharaj ainda hoje reina com muita opulência, só que nas profundezas do universo. Então, esse é mais ou menos o fim da história. Se diz que quando Bali Maharaj deu o segundo passo, ele tocou na camada que cobre o nosso universo, chamado Mahatattva. Ele tocou e fez um furo com um dedão. E aí, na hora que ele fez esse furo, as águas do Ganges, que são águas celestiais, vieram, né? Porque Ganges queria banhar os pés de Vamanadeva. Então, as águas descem a partir desse toque. A constelação que é celebrada em Makara Sankranti se chama a constelação da Águia, Aquila Constellation, que por sua vez é Garuda, né? É o Vahana, é o veículo de Vishnu. E essa constelação, ela tem a forma de uma pipa, lembra uma pipa? Porque a águia, né, com as asas abertas, a cabeça da águia, a cauda da águia, as asas abertas, então lembra uma pipa, a formato da constelação. Ela se chama constelação Áquila, da águia. E 3 estrelas que estão lá se diz que são os 3 passos de Vamanadeva, tá? Uma dessas estrelas se chama Altair, que no nosso estudo na astrologia védica é o nakshatra Shravana, que é por onde o Sol estará passando, né? Durante esse percurso de dia 14 até o dia 13 de fevereiro, vai ter 13 dias que o Sol vai estar sob a frequência de Shravana Nakshatra, que é o nakshatra da instrução. É o Nakshatra Shravana, né? Da instrução, simbolizado por uma orelha. Shravana significa ouvir, ouvir as instruções que vêm do alto e ouvir as instruções que vêm do seu coração, não do seu cérebro, do seu coração. Então, nós temos essa passagem fantástica, né? Agora do Sol em Capricórnio, e lembrando também o seguinte: como é que esses monges com pés machucados, perde a perna, cachorro agora está fazendo cirurgia hoje, fez, já saiu da sala de cirurgia, tiveram momentos, passaram por Geórgia, as pessoas ficaram muito eufóricas em Geórgia, foi um pouco tumultuado, mas eles estão, desde que ocorreu esse acidente, a polícia está acompanhando, os carros de polícia estão acompanhando onde eles vão, eles não estão mais assim, sem suporte, né? Então, o mundo inteiro está acompanhando.
É exatamente no coração de um budista, não tem como entrar ódio, não tem como entrar ripos, né? Inveja, ira, orgulho, vaidade, nem medo, gula. Não tem por quê? Porque no coração de um budista está Buda. Buda está no coração de um budista. Não tem como. É água e óleo, não mistura. Então, eles sustentam a presença de Buda dentro dele. Por isso, eles falam de mindfulness, manter a presença, kindness, bondade, né? Love, amor, compassion, compaixão, né? Peace, paz. Então, convido a todos vocês que ainda não estão acompanhando essas 19 personalidades, 20 com o cãozinho e 21, que é o rapaz que não está podendo acompanhar, mas que de vez em quando ele é levado para se encontrar com eles, né? Porque está agora na cadeira de roda. Ok, pessoal, então era isso que tinha para falar para vocês. Foi um pouquinho longo aqui, né? Hoje, acho que 1h20, mas matamos saudades. Vou olhar aqui se alguém fez alguma consideração. Boa noite, Vilma. Alequim. Entrada do Sol em Áries não tem nenhuma importância de novo ciclo. O ano novo começa no calendário lunar, e agora falei tanto, fiquei um pouquinho com a mente cansada, então não consigo lembrar. Alguém talvez que esteja aqui possa lembrar o ano novo lunar, o dia que começa, esse que nós consideramos, tá? Aqui Mariana está dizendo que o ano novo solar é quando o Sol entra em Áries, seria então 14 de abril, podemos considerar. 20 de março, o Sol ainda está em Peixes, é. Mas, assim, essa questão dos calendários é discutível, tá? Assim, né? Porque Áries é considerado o primeiro signo, então, assim que o Sol entra na constelação de Áries, que é 14 de abril, então o ano solar começa. O ano solar começaria, então, em 20 de março, mas o Sol não está em Áries, o Sol está em Peixes. Mas nós estamos na era de Peixes, então poderíamos dizer que, por conta de estarmos ainda na era de peixes, a partir do momento que o Sol entrar em peixes, começa o ano, não é isso? Ou não, ou a partir do momento que o Sol entrar no Nakshatra Purvabhadra, porque o equinócio está acontecendo neste Nakshatra Purvabhadra, né? E outras celebrações diferentes, com diferentes calendários, tem calendário judaico, tem calendário chinês, tem calendário. Então, vamos honrar todas essas tradições, todos esses calendários, mas realmente nós não damos nenhuma importância que o ano solar começa no dia 20 de março, tá? Dentro do sideralismo, não tem pé nem cabeça para a gente. É um dia de equinócio, assim, que tem 2 equinócios no ano. 20 de março, 22 de setembro, tem 2 solstícios no ano. 22 de dezembro, 21 de junho, né? Então, solstícios e equinócios sempre foram celebrados nas tradições antigas por todo o planeta, desde lá no extremo México até a extrema China, Japão, equinócios sempre foram considerados. Equinócios e solstícios, tá? Como dias de festividades. Mas Mercúrio vai no sábado. Não entendi o que quer dizer Mercúrio vai no sábado. No meu aniversário, 16 de fevereiro. Maria está dizendo que é carnaval. Om Bum Budaye Namaha. Mantra de Mercúrio. De onde vem essa história que você contou do Avatar? Bhagavad Purana. Eu gosto de usar o equinócio. É questão de gosto. Equinócio tem importância, né? Mas não que a gente considere que o ano solar comece a partir dessa data. São celebrações. São celebrações. Vai que você teve a encarnação lá entre os, entre os celtas, né? Os celtas
faziam seus stone cycle, né? Os círculos de pedras. Círculos de pedras não é só a Stonehenge, tem outros círculos de pedras espalhados pela Europa, na Alemanha, na França, na Escócia. Eu mesmo visitei um na Escócia. Círculos de pedras e monumentos astronômicos também, para poder observar o momento do equinócio ou do solstício, acompanhar o solstício, acompanhar os equinócios, né? Então, logicamente que equinócios e solstícios contribuíram muito com a astronomia, né? Com a formação de calendários, tudo isso. Mas isso é um assunto muito vasto e muito amplo, tá? Na astrologia védica, nós consideramos que o ano novo começa a partir do calendário lunar, que é a partir de uma lua nova. Só que, mil perdões, nesse momento eu não estou conseguindo lembrar essa data, mas está lá no e-book, está lá no curso online, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever para esse curso maravilhoso que vamos começar dia 19 agora de janeiro. Serão 3 segunda-feiras seguidas, será gravado, então quem não puder estar presente vai receber as gravações de forma que possa absorver o máximo esses conhecimentos, né? A partir do olhar da astrologia védica, o movimento, e também do sideralismo, o movimento desses 3 planetas distantes, Urano, Netuno e Plutão. Ok? Então, tá, um abraço grande para vocês, gratidão por terem estado aqui, formamos aqui o nosso singelo grupinho, não tem problema, normalmente eu dou essa live mais tarde, mas daqui a pouco eu vou fazer, porque vou viajar amanhã cedo, então preciso fazer essas coisas de transformar a live, gravação no Zoom para live no YouTube. Isso demora um pouquinho. Então tá, pessoal, gratidão, um abraço para vocês todos, Namastê, Hariom, Tat Sat. Jai, Jai, principalmente os monges que estão agora caminhando, né, para chegar até a casa, o palácio de Bali Maharaj. Até.